E agora vamos para a melhor parte, né? Que é o caso clínico. Não sei se o pessoal da live consegue ver as figurinhas. Acho que consegue. Agora é o beabá, Então, então vamos lá, pessoal. Hora do beabá agora. Vou tentar falar mais devagar pra vocês. Ele tá legal, né? O clima aqui, velho. Não, é aconchegante. Pessoal aqui, pra quem não tá vendo aqui, ali atrás tem... Da nossa equipe tá aqui, tem 3 estagiários, a Lu, né? E aí, Gabi, aí, tá gostando do clima aqui no estúdio? Tô adorando, quero vir sempre. Dá vontade de ficar aqui, né? Conversando as 2 horas, né? Falta só os petiscos, fits, que me prometeram. Próxima vez vai ter aqui uma asinha coxinha de batata doce. Coxinha de batata doce? Aquela coxinha da sucrilha de macaxeira, né? Da Visão vai trazer uns quitutes aqui pros convidados. Quitutes. Então, vamos lá, pessoal. Pra quem não sabe, meu apelido é Dr. Quitutes. Pros mais íntimos, pode chamar ele de Quitutes. Ou Paps, né? Filhotinho. Então, vamos lá, gente. Mostrar esse caso clínico pra vocês. Voltando. Essa paciente, eu selecionei aqui os dados principais dela pra vocês, tá? É um paciente do sexo feminino. Ela tem 23 anos, pesa 58,8 quilos, mede 1,59 de altura, tá? Ela treina musculação 6 vezes na semana. Tá no slide aí, Lu? Pronto. Ela treina musculação 6 vezes na semana em alta intensidade, tá? Uma média de 2 horas de treinamento, certo? Normalmente ela faz 1h20, 1h30 de treino e 30 minutinhos de cardio que fecha em 2 horas, tá? Esses dados, eles vão ser super importantes, né, Vitinho? Pra gente calcular essa taxa metabólica basal, calcular o gasto energético da atividade física. Então, por isso que eu ponto eles aqui de forma destacada para vocês. Resumindo, para vocês aplicarem no consultório, vocês têm que ter todos esses dados, né? Saber realmente horas do treinamento e etc. Aqui, um outro ponto super importante. Então, antes mesmo de traçar a dieta da paciente, eu realmente pergunto a ela como é que tá a planilha de divisão do treinamento dela. Então, eu alinho tudo, escrevo, né, bem direitinho. Então, no caso dessa paciente, segunda ela treinava quadríceps, tá? Terça, ela realizava um treino de glúteos, certo? Quarta, costas e ombro, mais 40 minutos de aeróbico pós-treino, tá? Quinta, bíceps, tríceps, peitoral, mais 40 minutos de aeróbico pós-treino. Sexta, posterior e glúteo, sábado, quadríceps. Então, você realmente precisa destrinchar os dias direitinho antes de você definir quais são seus dias de alto e baixo carbo. Isso é um ponto super importante. Perguntar ao paciente de vocês como é que tá a planilha de treinamento dele, né? Tudo começa, pessoal, aqui a gente já tá falando de estratégia nutricional, mas é claro que uma ótima estratégia nutricional é precedida de uma boa anamnese, né? Então, de nada adianta você aplicar a melhor conduta se a tua anamnese foi fraca. Quanto mais dados você conseguir, melhor. Certo? Investigue, tá? E aqui eu trouxe para vocês tudo que é necessário a gente avaliar em relação ao treinamento do paciente para realmente adequar esse planejamento da forma adequada. Até porque, pessoal, se você realmente por exemplo, corre o risco de você superestimar ou subestimar a intensidade do treinamento, se você não investiga bem. E isso vai fazer você errar na sua conduta. Eu até trouxe para vocês, já adiantando um pouquinho do caso clínico, em um dos momentos da estratégia, teve uma falha de comunicação minha com a personal da paciente, que acabou mudando no período, enfim. E aí, existiu um momento que ela perdeu um pouquinho de massa magra justamente por não estar 100% alinhada. Essa questão de eu ter essa noção da intensidade do treino, certo? Massa, legal falar então, isso. Então, mostrei tudo isso pra vocês. Olha, legal que a Gabriela tá abrindo a prática dela aqui, não é mostrando que tudo é perfeito, não. Ela tá mostrando realmente os desafios da prática e que a gente pode realmente ter erros de comunicação que podem comprometer o resultado do paciente, né? Mas é interessante quando você entende a raiz disso daí pra corrigir, como foi o caso aí, né, Gabriela? Exato. Exatamente. Então, vamos lá. Em relação à planilha de treinamento, o que é que vocês precisam saber? Detalhes sobre a intensidade desse treino, que, como eu acabei de explicar, é um fator determinante para que essa estratégia ela seja assertiva, tá? Para que você calcule direitinho, né? Observar, perguntar ao paciente qual é o grupo muscular que ele sente que possui mais deficiência para desenvolver. Tanto você pergunta ao paciente, mas eu também costumo observar e pontuar, né? Identificar na paciente, tu pode desenvolver um pouco mais de posterior, o que você quer, como é o corpo realmente que você gostaria, né? Pra gente conseguir alinhar isso, de alto carbo, de baixo carbo, dentro do grupo que ele tem mais deficiência, né? De desenvolver. Horário do treino, super importante, para você realmente
traçar essa estratégia, e das outras atividades realizadas na rotina. Duração do treinamento é crucial para que a gente consiga realmente fazer o cálculo direitinho, tá? Então, esses são os pontos principais que a gente precisa avaliar em relação a essa planilha de treino. E pessoal, em relação a essa questão do gasto energético, a gente tem uma aula aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, inclusive se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, você vai ter acesso aos vídeos com antecedência a todas as outras pessoas, e esse vídeo aqui ele vai ficar gravado uma semana no nosso canal do YouTube, né? Então acompanhe. E a gente já tem um vídeo lá falando justamente sobre como calcular o gasto energético, uma aula ministrada pelo Vitor, que ele fala toda essa questão de como identificar ali o gasto energético relacionado ao exercício físico, METs, né? Então, fórmulas que devem ser utilizadas para cada perfil de paciente. Inclusive, foi até um post que a gente fez aí no Instagram recentemente, não foi, Vitor? Então, hoje, né? Então, foi ontem, Que tá maravilhosa, foi a aula que eu assisto. Pode continuar, e também, pessoal, se você tá gostando dessa aula e não participa lá do nosso canal do Telegram, corre, tem um link lá na nossa bio do nosso Instagram, que nossa equipe aqui já tá preparando o hiper mega resumo aqui da aula da Gabi, que tá excelente, por sinal. Então ainda vai ter resumo da aula, com recomendações e tudo. Sim. Recomendações de ciclo de Tudo carboidratos. de mão beijada aqui da Health Update pra galera, É só né? fazer o quê? Exato. É só se inscrever lá no nosso canal, né? Telegram. Link na bio. Dos dois, né? E aqui, pessoal, um outro ponto que eu faço, né? Depois que a gente investiga tudo sobre esse treino, que a gente tá com toda a planilha do treino do paciente, dia que ele treina cada grupo muscular, eu costumo distribuir, né, os dias que eu vou encaixar esse alto e esse carbo baixo, certo? Mais ou menos um passo a passo, né, de como que eu faço. Então, por exemplo, aqui, segunda, essa paciente treinava quadríceps. Antes disso, deixa eu dizer pra vocês qual era o grupo muscular que ela tinha mais deficiência. Era justamente dia de glúteo, tá? E dia de posterior, certo? Ou seja, os pontos fracos do físico dela é dia de o posterior, de coxa e glúteo. Então, ó, percebam que nos dias de alto carbo, os dias de alto carbo, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Esse físico mais fraco, assim, quem foi que decidiu? Foi tipo o Chico combinou contigo, ou tu mesmo que definiu isso com ela e tal? Quem foi que definiu que era o físico, a parte fraca do físico dela era o glúteo, por exemplo, tal? Tu mesmo na avaliação ou foi o educador físico? O educador físico, né, ela já me trouxe essa informação que ele tinha trago, e avaliando também na consulta a gente chegou nessa conclusão. Entendi. Gabriel, acho que aqui eu tenho que desenvolver mais e tal. Exato. E outro ponto, que às vezes eu até peço para os pacientes, principalmente se eles quiserem realmente melhorar essa composição corporal, são as fotos. Então, tendo as fotos, né, geralmente eu peço a cada 15 dias essas fotos para o paciente conseguir visualizar e a gente conseguir ver essa questão de proporcionalidade desses grupamentos musculares, entendeu? Então, legal. Por exemplo, essa paciente é uma paciente que a cada 15 dias ela me manda as fotos direitinho e a gente vai conversando e percebendo. Nesse dia, quer dizer, essa semana desenvolver um pouquinho mais isso e aquilo, vamos melhorar isso, né? Mas essa questão dos pontos fracos é um feedback que o Chico sempre me traz também. Certo? Entendi, legal. Em relação bacana. né? Porque ele já faz uma avaliação mais funcional ali de proporções, de assimetrias e tal, já te traz ali o que tem que ser trabalhado. Por isso, essa importância de você ter total contato, né? E alinhar isso com o treinador. Gente, vocês têm que ter um profissional de educação física que se garanta, que tem um nível técnico muito top, que você possa indicar sem medo. E não é qualquer um, viu, gente? Não, então, assim, o trabalho dos meninos, por exemplo, do Chico e do Sullivan é algo fantástico. Fantástico mesmo. Então, quando a gente vão perceber aqui no caso clínico das pacientes. E aí é bom também a gente frisar, pessoal, que a Gabi comentou muito bem, a avaliação física não é só você pegar o paciente, tirar a medida e fazer percentual de gordura. Não, isso aí, você vai realmente avaliar como é que tá o físico. Isso aí é olho. Exato. O paciente ali quer hipertrofia, você viu que ele tem um braço maior e o ombro fraco, você sabe que o dia de ombro é o dia de mais carboidrato. Você tem que deixar aquele físico simétrico, né? E às vezes, a gente, por exemplo, o paciente ele não consegue ser observado, do mesmo jeito que às vezes a gente não consegue observar. Então, vem uma pessoa de fora e já consegue analisar aquilo. Então, eu sempre pergunto a ele, mas eu também dou a minha visão. Sim. Eu acho, na tua visão, o que é que tu pode melhorar? Isso. Mas depois de olhar para aquele paciente, eu também digo para ele o que é que, na minha visão, ele poderia melhorar. Isso. Né? Até porque o físico bonito é um físico simétrico, né? Só porque aquele paciente gosta de treinar peito e quer ter um peito muito grande, mas, cara... No meu caso, a estética
mágica do negócio é a simetria. Eu amo treinar costas, amo, mas eu tenho que... E é pesado, viu, galera? costas, já treinei costas com ela, penei. Mas aí, realmente... Tomei até um pré-treino. É um grupo... Potenai. Gente. Ô, bicho doido. É um grupo muscular que como eu já gosto mais, pra não desenvolver tanto, eu tenho que dar uma segurada, treinar um pouco menos pra ficar linear, né? Harmônico. Uhum. Então, isso tudo tem que ser conversado também. Sim. Certo? E voltando pra cá, né? Então, em relação a esses pontos fracos, era justamente dia de glúteos e posterior, certo? Então, o que eu fiz? Ó, segunda-feira, eu encaixei os dias de carboidrato alto, tá? Que era o dia que ela treinava quadríceps, mas no dia seguinte, como ela ia treinar glúteo, eu já quis colocar esse dia de alto carbo aqui na segunda, que antecede a terça, que era o dia que ela ia treinar glúteo, pra ela treinar já com a recarga de carboidratos maior, tá? Esse treino. O dia de carboidrato baixo, eu coloquei terça e na quarta. Terça ela treinava glúteo, mas lembre-se que antes, na segunda, ela fez um dia de recarga de carboidrato. Como ela treinava logo pela manhã, ela conseguiu aproveitar ao máximo aquela recarga, tá? Do dia que antecedeu. Na terça e na quarta, eu coloquei os dias de baixo carbo, tá? Quarta era o dia que ela treinava costas, ombro e aeróbico. Então, ela fez 2 dias seguidos de baixo carbo. Quando foi na quinta-feira, eu encaixei mais um dia de alto carbo aqui, no meio da semana. Porque mesmo sendo o dia que ela treinava superiores e aeróbico, no dia seguinte, ela ia treinar posterior e glúteo. Entende? Então, exatamente aquilo que a gente estava conversando, né, Davi? Que dependendo do horário do treino da paciente, é mais interessante você fornecer esse dia de alto carbo no dia que antecede o treinamento dela, que ela vai treinar o ponto falho, né, do físico. Uhum. Que foi exatamente isso aqui que eu fiz, tá? Aí, na sexta, eu coloquei seguido outro dia de carbo alto, tá? Isso também pensando de forma estratégica para ela não chegar no final de semana com aquela compulsão, né, de querer comer tudo. Então, deixei quinta e sexta o carbo mais alto, que já encaixou com os dias que ela treina os pontos mais falhos do físico dela. No sábado, ela treina quadríceps, como já é um músculo que ela tem uma facilidade maior de desenvolver, eu deixei o dia de baixo carbo, tá? E domingo, dia de baixo carbo, encaixei aqui uma refeição livre e moderada, certo? Por isso que durante o dia inteiro eu pedi para ela fazer o dia de baixo carbo para já aproveitar melhor essa refeição, né? Ok? Deu para entender, gente? Mais ou menos? Deu sim, ficou bem explicadinho. Com tabelinha aí também deu pra entender. E aí, ó, eu faço exatamente assim, não sei se vocês conseguem ver daí, mas essa tabelinha desse jeito, né? Alinhada do treino com o dia que eu vou encaixar o alto e baixo carbo na dieta. Então, o primeiro passo que eu fiz foi alinhar os dias de alto e baixo carbo de acordo com a divisão e intensidade do treinamento. Então, isso já foi feito, certo? Em seguida, o cálculo das necessidades energéticas, tá? Que eu mostrei aqui o passo a passo para vocês, certo? Então, para a determinação da taxa metabólica basal dela, eu utilizei Cunningham, tá? E aí, aqui tem bem direitinho a quantidade, o valor calórico que deu, total, que foi uma média de 1.358,14 quilocalorias, certo? Isso é o valor da taxa metabólica basal. O segundo passo foi a determinação do gasto energético total. Para que a gente consiga fazer essa determinação, a gente precisa entender, né, descobrir o gasto calórico dessa atividade física, certo? Então, antes de determinar o gasto energético total, a gente precisa fazer essa determinação do gasto calórico da atividade física, tá? Que é exatamente essa formulazinha aqui que eu trouxe para vocês, certo? E aí, o que acontece? Aqui, a gente vai utilizar o MET vezes o peso da paciente. O MET que eu escolhi foi 6, porque ela treina musculação em altíssima intensidade, tá? Vezes o peso. Gente, mas o 6 é altíssima intensidade mesmo assim, certo? Dificilmente você vai pegar um paciente que tem essa intensidade de treino, porque a paciente da Gabi em questão realmente ela treina no nível muito acima, com um personal muito bom, então é um nível estilo bodybuilder mesmo, muito forte. É bem então, difícil, né? É muito difícil. Normalmente a média de musculação é 3, 4, quando já é um treino mais pesado já, entendeu? Exato. E aí 6 é aquele nível estratosférico de Por treino. isso a importância de você realmente entender, conhecer sobre a intensidade desse treino. Porque se você erra no cálculo do MET, a paciente vai estar comendo a quantidade muito acima, né? E você acaba fazendo muito abaixo. Já era, né? Então, se eu colocasse para ela, vocês vão perceber que mesmo usando esse
esse match, teve um momento que ela passou a treinar tão intenso que ela perdeu massa magra durante o processo, mesmo utilizando essa quantidade, né? Esse valor, quer dizer, viu? E aí, o que a gente encontrou, certo? Que, em média, então, aqui, esse cálculo do gasto energético da atividade física que a gente utilizou deu uma média de 705,6 quilocalorias por sessão de treino, tá? Sendo que a gente divide isso por 7 vezes na semana, tá? E aí, o valor que a gente vai utilizar para o cálculo é esse aqui, ó, de 604,8 quilocalorias, tá? Ok? E aí, com esse valor do gasto energético da atividade física, a gente consegue determinar, somente depois de determinar esse gasto energético da atividade física, a gente consegue determinar o gasto energético total, certo? Do consumo calórico dessa paciente, que isso vai ser importante pra gente fazer a adequação da dieta, tá? E aí, o que eu defini, né? O que a gente definiu? Que ela gastava em uma média 2.472 quilocalorias, certo? Esse 1.3 aqui é o fator atividade diária, que é o que ela gasta. Então, no caso dela, ela treina intenso, mas ela tem uma atividade diária leve a moderada. Então, por isso que eu utilizei esse 1.3, certo? Então, pessoal, vocês já vão coletar dados tanto com relação ao treino, quanto também da rotina daquela paciente. Exato. Ela anda muito, ela sobe muita escada, ela carrega muito peso. Então, vocês têm que ver atividades cotidianas, né? Exato. Que é essas que eu acabei de falar. E também a atividade física planejada aí, no caso, o treinamento. Exato. Certo? Definido isso, né? Esse gasto energético total, a gente vai determinar o déficit calórico proporcional para a dieta, tá? No caso dessa paciente, primeiro eu vou dizer para vocês o objetivo dela. Ela queria reduzir percentual de gordura corporal, tá? E continuar melhorando a composição, ganhando massa magra, certo? Então, eu tracei um déficit calórico de 700 calorias, tá? E aí, depois que eu fiz o JET, que é o gasto energético total, menos o déficit calórico de 700 calorias, e a gente definir, né, que o valor calórico total da dieta giraria em torno de 1.772,24 quilocalorias por dia, tá? E aí, assim, algo até que o Davi iria concordar comigo, é que isso aqui a gente define, né, esse cálculo, tudo bonitinho, mas que às vezes na prática a gente não consegue colocar 100% em prática esse cálculo dietético, às vezes porque você quer colocar um alimento, mas de repente o paciente não aceita de jeito nenhum, e aí você não pode empurrar, né, a todo custo que fique daquele jeito, né, então assim, é uma estimativa, né, a gente tem que sempre levar em conta, algo que eu levo muito em conta na minha conduta nutricional é a adesão em relação ao paciente estar confortável com o que ele come no plano. Então, é tudo montado junto com ele. A gente tem esse cálculo para nortear a nossa conduta, mas ele não vai comer nada que ele não goste só porque eu tenho que bater a caloria. Não, de jeito nenhum, né? É só um norte. É por isso que a recomendação ela é sempre um norte, né? Ela aponta para onde você deve ir, mas não quer dizer obrigatoriamente que você precisa ser cri-cri com tudo. Até para você não trabalhar de forma empírica, é interessante que você calcule tudo certinho, mas como eu falei para vocês, a gente tem que sempre levar em consideração preferência, o hábito do paciente, para que ele consiga aderir bem. Não existe a melhor estratégia nutricional, existe aquela que ele consegue aderir a longo prazo. Isso é que vai gerar essa constância, que vai gerar um resultado positivo, tá? E definir, então vamos lá, passo a passo, né? Definir a quantidade calórica dessa paciente que ela iria consumir. Lembre-se daquilo que eu falei no início. Mesmo oscilando as quantidades de micronutrientes da dieta, o déficit calórico ele continua sendo mais importante para garantir esse resultado. Então, aqui, o que eu fiz, tá? Eu distribuí o terceiro passo, né, depois que a gente alinha a questão de dias de alto, baixo carbo, define o valor calórico total da dieta, eu vou distribuir esses macronutrientes, tá? Os dias de alto carbo, eles vão ser compostos por quantos quilogramas de peso de proteína, quantos quilogramas de peso de carboidrato e de gordura, certo? Então, eu definido isso, aí a gente começa a montar, tá? Esse planejamento. Então, o que eu defini para ela, certo? Usando aquela quantidade calórica, que nos dias de alto carboidrato, ficou lindo esse slide, tenho que admitir. Já também, ficou legal demais esse slide. Então, vamos lá. Nos dias de alto carbo, eu defini que ela iria consumir uma média de 4,2 gramas de carboidrato por quilograma de peso, certo? Que é o que gira em torno de 55%
55,7% do valor calórico total dessa dieta, tá? Normalmente as recomendações para que a gente considere, né, uma dieta de alto carbo é até a faixa entre 45% e 60%, certo? Dessa porcentagem do VET, tá? Então aqui foi quase no máximo de 60%, tá? Ok? Teve uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui. Sobre a taxa metabólica basal que multiplica o peso por 20 da taxa metabólica, está certo essa também? Pronto, teve uma pergunta aqui que estava perguntando se multiplicar a taxa metabólica basal, né? Peraí. Sobre a peso TMB. por 20, ele tá perguntando se multiplicar o peso por 20 é uma fórmula legal para calcular a taxa metabólica basal. Bolso, né? É uma fórmula de bolso, uma fórmula bem direta mesmo, assim, que com certeza é muito mais assertivo você utilizar. Ainda mais num paciente como essa, o que acontece é que fórmulas que utilizam como variáveis só peso, altura, idade e sexo não são muito bem vistas, né? Não são muito assertivas, porque afinal de contas é um paciente que tem o nível de massa magra acima da média. E quando o paciente tem um nível de massa magra acima da média, é importante você utilizar formas que utilizem como variável massa magra, como por exemplo a fórmula que a Gabriela utilizou, que é a de Cândiga. Se for um paciente inicial, né, até é válido, mas quanto mais avançado aquele paciente ele se torna, mais você vai ter que variar a estratégia sempre, para que ele consiga sempre potencializar o resultado dele. Fórmula de bolso, galera, é para quem atende ali imposto, um paciente de 10 em 10 minutos é um paciente novo. Então aí, beleza. Agora, quando você tá num consultório particular, alguém te pagando aí acima de R$200, você tem que dar o melhor de você para aquela pessoa. Exatamente. Então nós já fizemos, inclusive, um post ontem mostrando para vocês qual é a melhor equação para cada população que aparece ali no teu público. Então, em vez de você perder aí semanas estudando para encontrar essas fórmulas, basta dar uma olhadinha lá no nosso post que nós já mastigamos todo esse trabalho para você, tá? Exatamente, né? E aquilo que a gente falou, quando a gente trabalha com nutrição de qualidade, a gente tem que realmente fornecer um serviço de qualidade para aquele paciente. Então, óbvio que essa é uma fórmula que vai dar mais trabalho. Você vai dividir tudo direitinho, calcular tudo. Eu sou bem cri-cri com esse cálculo. Peço para o meu paciente pesar sim, porque não adianta a gente calcular, o paciente não pesar, não vai funcionar. Então, realmente, quando você trabalha com um público mais diferenciado, para você gerar um resultado melhor, você tem que trabalhar com o que há de melhor pra ele, né? E lembrando, gente, que a gente tem que ser muito flexível em relação às condutas. A Gabriela tá falando pra vocês aqui uma conduta com o paciente que já é metódica, que já treina pesado, ela é um nível de paciente atlético. Exato. E aí, se você não trabalhar desse jeito, ele não vai ter resultado. Então, realmente, você tem que ser mais taxativo. Exato. E já outros modelos de atendimento a gente consegue observar com outros tipos de público, né? Hoje a gente tá falando de um específico. Na hora que tu saiu, Davi, a gente tava falando isso. Quando eu defini o valor calórico total dessa paciente, eu citei exatamente isso, que era uma estimativa, mas, por exemplo, a gente vai montando junto com a paciente, então nem sempre a gente consegue fechar exatamente aquele valor calórico só para bater, né, os macronutrientes. Às vezes ela não gosta de determinado alimento, você vai ter que encaixar outro e tudo, então existe essa flexibilidade também em relação à adequação, né, o cálculo ele é um norte, na verdade. Gabi, só é porque teve mais uma perguntinha aqui, o Anderson Nunes perguntou se ela treina muito pesado, por que a dieta não ficou normocalórica? Porque você usou 700 quilocalorias de déficit calórico nos dias porque ela já estava vindo numa dieta mais baixa e eu não quis aumentar de uma vez, entendeu? Aí eu fiz esse aumento sempre mais proporcional. Sempre a questão da cautela, né? Isso, exato. Que também o que acontece? A gente não pode, mesmo que o cálculo dê um determinado valor calórico, a gente tem que pegar a questão do recordatório da paciente. Então, se você aumentar de uma vez, uma paciente não vinha consumindo nem 1.000 calorias. Então, se eu aumentasse de uma vez, ela iria reganhar muito peso, né? E também porque o objetivo da paciente era perda de gordura, perda de gordura. Então, exato. realmente era normal trabalhar com déficit calórico, mesmo treinando pesado, mas com déficit calórico... E você tem que levar muito isso em consideração. O quanto que essa paciente já vem consumindo, certo? E um detalhe, é como eu expliquei, eu não fecho exatamente nos 1.772. Geralmente passa um pouquinho, né? E eu também deixo essa margem. Por exemplo, às vezes essa paciente aqui, a gente não tá considerando gordura de azeite, fritura, entende? Então, assim, é sempre bom, eu gosto de deixar um pouquinho menos, já considerando que ela vai usar para preparação, algum tempero, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, sempre a gente tem aquele norte da recomendação, mas é ideal você ver como é que tá o recordatório, porque você sabe onde você quer chegar, mas você sabe como é que a pessoa tá hoje, você não pode fazer grandes mudanças de uma vez. E outra coisa, se a Gabi fosse colocar dias normocalóricos, quando ela fosse restringir, essa restrição teria que ser muito grande para compensar o dia normocalórico. Exato. Entende? E ela vinha de uma restrição, assim,
o recordatório dela não tava dando nem 1.000 calorias. Ixi, Então, não comia nada, né? Tu já pensou eu colocar, assim, uma dieta, né, Aham. de Sim. um normocalórica, ela ia reganhar muito peso, né, entende? Certo. Enfim, isso porque que ela tava numa dieta não tão normocalórica, porque ela fez um período de cirurgia, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Então, como ela estava em repouso, a dieta que ela estava consumindo antes de eu jogar o ciclo de carboidrato foi uma dieta mais baixa em calorias. Então, por isso que eu não podia, né, aumentar de uma vez só. Voltando para a recomendação. Então, o dia de alto carbo, a gente usou esse valor aqui, tá? De carboidrato, 4,2 gramas por quilograma de peso. Em relação à quantidade de proteína, 2,1 gramas por quilograma de peso, certo? Que girou em torno de 27% do VET total da dieta. E 0,5 gramas por quilograma de peso de gorduras, tá? Então, exatamente aquilo que a gente falou, né, Davi? Quando esse carbo tá mais alto, é mais interessante a gente manter quantidade de gordura e proteína mais baixas, tá? Que foi exatamente isso que eu proporcionei aqui nesses dias, ok? Voltando pra cá. E nos dias de baixo carbo, como é que eu dividi, certo? Lembrando que no geral ela fez 3 dias de alto e 4 de baixo. Então, de carboidrato, nesse dia, eu forneci 2,1 gramas por quilograma de peso, certo? Proteína, eu aumentei tanto proteína quanto gordura. Eu gosto de aumentar mais a proteína do que a gordura em si, certo? Justamente pelaquela questão da saciedade. A proteína é um nutriente que realmente vai fornecer mais saciedade, certo? E é uma fonte de nutriente com muito mais qualidade, né, do que a gordura em si, certo? E para ela preservar mais a massa magra nesses dias de baixo carbo. Então, eu utilizei uma recomendação de 2,9 gramas por quilograma de peso, certo? De proteína. E 1,1 gramas de gordura, certo? É interessante, tu sobe bem mesmo, né? No dia de baixo carbo, tu dá uma subida legal Subo proteína, bastante. né? E porque, assim, eu não coloco tanto, não gosto de aumentar tanto através da gordura, eu gosto de manter sempre as gorduras pelo menos entre 1 grama por quilograma de peso, nunca mais que isso, certo? No máximo, eu percebo né, que em relação à composição, a paciente responde muito melhor, né? Isso é uma particularidade minha. Eu também vejo muito isso também. As dietas que mais funcionam, dietas com baixa gordura. Com baixa gordura. E predominantemente carboidrato ali, né? Principalmente em pacientes treinados, Já certo? avançados. Então, as recomendações, a gente poderia até subir um pouquinho mais essa quantidade de gordura, mas eu prefiro alinhar assim, né? E, Gabriela, no dia de alto carbo, tu botou quanto de proteína? São 2,1. 2,1? 2,1. E no dia de baixo carbo, 2,9. 2,9. Quase 1 grama por quilo de peso, né? Isso. E sem Exato. falar que a RDE é 0,8, hein, Davi? Pois é, né, gente? Lá da faculdade. Ai. Então, deu para entender, né, dia de alto e baixo carbo. E aqui os resultados, certo? Então, prestem bem atenção, como eu falei para vocês. Aqui eu trouxe não só o resultado dela do momento que eu iniciei o ciclo de carboidratos, tá? Eu mostrei desde antes do início do acompanhamento como que essa paciente chegou, qual foi o momento que eu decidi encaixar o ciclo de carboidratos, como é uma paciente que eu já acompanho há muito tempo, e eu escolhi o caso clínico dela, tenho até que elogiar ela, minha amiga Renata, que ela realmente faz 100%. Então, eu acompanho e eu sei que ela fez desse jeitinho, é tanto que os resultados, eles são muito lineares, tá? Então, essa paciente, ela chegou aqui pesando 82,8, certo? Vocês percebam que, por exemplo, a gente iniciou em fevereiro, tá? Esse acompanhamento. E aqui, em agosto, esse resultado aqui, durante esse intervalo, que a gente usou, nesse caso, uma dieta mais padrão, voltada para a redução do percentual de gordura, não foi um período que ela seguiu de janeiro até agosto, essa dieta. Nesse intervalo aqui, ela passou 2 meses sem treinar, porque ela estava em um processo de recuperação da cirurgia que ela fez, certo? Então, vamos considerar aí que foi um resultado de 3 meses de acompanhamento, certo? Dessa primeira intervenção, onde eu tracei uma dieta padrão, tá? Que eu visava realmente reduzir os percentuais de gordura corporal. Certo? Esse era o principal objetivo dela, a primeira vez que ela veio até aqui. E eu tracei uma dieta, aquilo que a gente falou, tracei uma dieta mais padrão, organizei realmente. Primeiro a gente trabalhou toda essa parte de adesão, a gente não começou a ciclar o carboidrato desde aí, certo? E aí, o que aconteceu? Então, vamos considerar esse resultado em 3 meses, porque, como eu falei pra vocês, ela iniciou, depois ela parou por 2 meses pra realizar uma cirurgia, ela voltou a fazer essa dieta normalmente lá pra julho e voltou pra mim em agosto, certo? Deu pra entender?
Então, o que ela teve de resultado? Na primeira intervenção, ela perdeu 5 quilos de massa gorda, tá? Isso aqui com a dieta padrão. De percentual de gordura, ela baixou 7,7% de percentual de gordura e aumentou quase 1 quilinho de massa magra, Isso tá? em 3 meses, né, Gabi? Isso em 3 meses, certo? Lembrando que ela não estava treinando com tanta intensidade aqui, porque ela tinha acabado, quando ela voltou, ela tinha acabado de sair do período pós-operatório. Ela tinha voltado a treinar leve, mas tinha alguns músculos que ela não estava, principalmente superiores, ela não estava conseguindo treinar com tanta intensidade, porque ela fez cirurgia, né, da prótese. E aí ela voltou aqui no dia 8, tá? E a gente continuou daqui pra cá com a dieta de restrição calórica, tá? Mas sem considerar que ela estava treinando em alta intensidade, porque ela ainda estava retomando esse treinamento de força, né? Essa intensidade do treino, ok? E aí, daqui pra cá, do dia 15/8 ao dia 26/9, quando ela retornou, ela conseguiu baixar mais um pouquinho de gordura corporal, certo? Perdeu 700 gramas de gordura, perdeu 1% de percentual de gordura e ela reduziu um pouquinho de massa magra. Lembra que eu falei pra vocês que, como ela estava treinando em baixa intensidade, eu deixei essa dieta um pouquinho mais restrita, tá? Não iniciei o ciclo de carboidratos aí e ela acabou perdendo um pouco de massa magra durante esse processo. Nesse intervalo... Foi naquela hora que teve aquele errozinho de comunicação que tu falou, né, com o personal. Exatamente. Nesse intervalo, ela começou, então assim, quando ela voltou, no dia 15/8, ela não estava fazendo cardio ainda, então ela me falou que não iria fazer esses cardios, ia ser só realmente um treino mais leve, com um período mais curto de cardio. Porém, durante esse período, ela conseguiu ter uma recuperação melhor, pós-cirurgia, e ela aumentou o cardio. Então, no intuito de perder um pouco mais rápido, né? Porque nós, mulheres, a gente aumenta um pouquinho o percentual de gordura. Se eu passasse 2 meses parada sem treinar, eu ia morrer de fazer cardio. Então, ela começou a aumentar. Ela já morre de fazer cardio já. Ela Precisa disso, não. Aí ela começou a aumentar a intensidade desses cardios. Nesse intervalo, a gente não teve essa comunicação. Ela perdeu um pouquinho de massa magra, tá? E aí, quando ela voltou, dia 26/9, que foi essa caneta perfeita. Dia 26/9, que aí a gente sentou, conversou e ela me falou que já estava recuperada 100% da cirurgia, que ia começar a treinar naquela intensidade mais alta. O que eu fiz? Comecei com ela, joguei a estratégia do ciclo de carboidratos, que eu iniciei no dia 26/9, certo? E aí, assim, foi realmente uma recarga bem alta, né, desse carboidrato. E aí, a gente iniciou do dia 26/9 ao dia 24/10, que foi mais ou menos o período dessa intervenção do ciclo de carboidratos. A gente teve o resultado de redução de massa gorda. Ela perdeu 1 quilinho, tá? Normalmente, aqui foi uma intervenção em torno de 40 dias, certo? Resultado desse ciclo de carboidratos, no momento que eu iniciei essa estratégia. Que eu já tinha mais certeza que ela estava treinando mais intenso. De percentual de gordura, ela conseguiu reduzir 2,4% de percentual de gordura, certo? Baixou 2,4% de percentual de gordura. Detalhe importantíssimo, olhem pro peso, ela aumentou, tá? Mas vocês vão perceber nas fotos que o aspecto visual melhorou muito. Então, todo dia eu recebo paciente com medo do peso na balança. E não é interessante, assim, não é o melhor parâmetro para vocês avaliarem. Percebam que aqui, ó, ela aumentou de peso, porém, ela perdeu 1 quilinho de massa gorda, mas olha o tanto que ela ganhou de massa magra. Ela ganhou mais 3,3 quilos de massa magra, certo? Até porque é uma paciente que ela já tinha treinado antes, parou um pouquinho por conta da cirurgia. Então, quando ela voltou, junto com a recarga de carboidratos, nos dias certos, ela conseguiu reduzir, continuar mantendo essa redução de percentual de gordura, melhorar os ganhos de massa magra, tá? De forma exponencial. Então, foi uma estratégia que encaixou super bem nesse processo, nesse momento pontual, tá? Então, o que atuou muito aí foi também a questão da memória muscular, né? Já era uma mulher que treinava já muito pesado. É claro que essa estratégia não fez milagre, é um paciente que já treinava muito, mas se encaixou muito bem nesse caso, né? Exatamente, certo? Então, deu pra entender, gente? Deu sim, total. Certinho. Dietética com uma periodização de treino realmente bem desenhada, né? Porque o que deu essa estrutura muscular pra ela foi um treino bem pesado, que a Gabriela deu condições de rolar esse treino através de um consumo de carboidrato adequado nos momentos certos. E é uma paciente que eu já acompanho há muito tempo. Então, antes disso, teve toda aquela parte de reeducação de hábitos. Ela tá comigo há 2 anos. Então,
primeiro, isso aqui não é estratégia pra gente usar assim, de cara, não, com o paciente. Ele tem que estar bem alinhado, realmente controlar vários pontos em relação à ansiedade, adesão. Então, como eu já é uma paciente de muito tempo, né? Ela fez tudo certinho e aí deu super certo. Então já deu pra ver que a evolução desse físico, né, que foi uma evolução incrível, não é questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses. É 9 meses com a dieta, uma estratégia nutricional adequada, cálculo adequado e o treino adequado. Então nada vem do dia pra noite, né? Isso. As pessoas, elas querem resultado muito rápido, às vezes, e acaba atropelando, né, todo esse processo, que é super importante, né, até você chegar. Atrapalha bastante a evolução, né? Atrapalha bastante. Às vezes o paciente, eu já tive paciente de ficar tão ansioso de trocar a estratégia sem nem comunicar, só porque achava que não estava dando certo, só por conta dessa pressa, certo? Então, assim, às vezes, por exemplo, até converso muito isso com o Davi, antes da gente trabalhar a restrição calórica do paciente, às vezes ele já vem comendo tão pouco que você precisa colocar para ele comer um pouquinho mais, para às vezes até ele ganhar peso, para quando a gente baixar a estratégia funcionar. Sim. Então tem que ter paciência para ter resultados positivos, né? Perfeito. Paciência é a chave do processo.